Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Pois é, ontem foi o dia de Fux. Hoje foi o dia, digamos, de Carmen Lúcia, porque ela citou Victor Hugo, Victor Hugo, né? Num História de um Crime. Interessante que esse livro no Brasil foi traduzido do inglês e não do francês. Ele escreveu exilado em Bruxelas, sobre um golpe dado por um sobrinho de Napoleão, Napoleão III, que ele chamava de Le Petit Napoléon. Esse era o Napoleão pequeno, né? E, bom, Carmen Lúcia, eu vou começar destacando isso. Olha só o que ela citou do livro. O mal feito para o bem continua sendo mal. Se ele tem sucesso, então vai se repetir. Se deu certo o mal feito pelo bem, ele vai se repetir. Eu não entendi em que contexto ela está citando isso, porque a mim o contexto parece uma autocrítica e uma crítica ao Supremo, ou um mecanismo de censura muito forte, um superego, ou até um inconsciente muito forte. Porque ela é a mesma pessoa que disse cala a boca nunca mais, né? Cala a boca já morreu. E depois abriu possibilidade de uma censura ao Brasil Paralelo, dizendo, desta vez vale, mas censura não, mas desta vez vale. Parece que ela está dizendo, desta vez vale aplicar o mal, ou seja, condenar sem provas, como demonstrou Fux na véspera. Né? Mas ela está alertando o Supremo e a ela própria, olha, se der certo, a tendência é repetir isso. Ou seja, inventar uma narrativa para substituir as provas e condenar pode se repetir. Eu entendi assim. Vocês conhecem, não sei se a geração de todos aí lembra do grilo falante, que era a consciência da pessoa martelando. Aqueles anjinhos que punham o diabinho de um lado e o Janzinho do outro. Parece que tem um Janzinho cutucando, olha aí o que disse o Victor Hugo, na História de um Crime. O mal ser feito para o bem, né? Vamos livrar o país da ameaça autoritária e vamos condenar Bolsonaro. Não? Só assim, só agora a gente, como o Fux nos mostrou, derrubou uma por uma dos nossos argumentos, não dá para chamar de prova, né? Como bem demonstrou ontem. Sicut erat demonstrandum, pelo Magister Fux. E aí Carmen Lúcia fez já a maioria. Ficou 3-1. Maioria num tribunal de 11, né? Que maioria. Julgar por turma, né? Dá nisso. Maioria. Depois Zanin, contrariando a expectativa dos meus amigos juristas que o conhecem como excelente advogado criminalista, seguidora à risca do devido processo legal, do princípio da dúvida pro réu, né? Só com convencimento através de provas materiais, de fatos, enfim, mesmo assim ele condenou todo mundo. Então ficou 4-1 na maioria dos casos, Bolsonaro inclusive, e 5-0 no caso de Braga Neto e Cid, por causa daquele dinheiro 100 mil que Braga Neto passou para Cid para dar para alguém. Cid é que confessou isso. Então, se Cid disse... Então, Carmen Lúcia deu o voto dela, Zanin deu o voto, encerrou-se. Estão agora com o relator vendo a dose das penas, o tamanho das penas. Significa
um ano na vida de alguém, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na vida de alguém desses 7 que foram julgados. Alia Jacta Est está decidido, atravessaram o Rubicon, mas eu acho que por resto da vida terão que provar que foi um julgamento liso, depois que Fuchs tirou a toga preta de cima dos autos e demonstrou. Eu sei que está sozinho, mas já é tarde a condenação, porque veio depois, a maioria chegou depois do voto de Fuchs, que demonstrou. Né? Não vai ter, inclusive, embargo infringente. Embargo de declaração, sim, mas não vai fazer nenhuma diferença. Precisaria de 2 votos para o embargo infringente para abrir uma nova discussão. Então, refazendo aí, só para lembrar que Fuchs deixou fora Bolsonaro, general Augusto Heleno, Almir Garnier, Anderson Torres, deputado Ramagem, né, e deu a condenação por uma das denúncias para Cid e para Braga. Bom, o que mais que temos a comentar, né? Nas redes sociais a gente vê o discurso de ódio amplo contra Fuchs. Acuse-os do que você é. Toda hora chamam a rede social de discurso de ódio. Mas a gente está vendo quem são os do discurso de ódio. Aqueles que acusam os outros daquilo que são. Teve até uma demissão já de uma estagiária no Legislativo do Distrito Federal. Ela postou no X, né, Fuchs tem que morrer. Pessoal do amor. Falam do amor, mas praticam o ódio. Eu acho que o ódio teve uma importância muito grande na condenação de Bolsonaro. De Brasília, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.